Dando continuidade à história, o tempo cuida de tudo. Ditado pelo espírito de Marco Aurélio. Psicografia de Marcelo César. Narrado por Lucy. Capítulo 48. A princípio, sentindo tontura, Bernarda não conseguiu coordenar as ideias. Foi Teresa quem a tirou daquele estado hirto. Ei, o que deu em você? Voltei faz um tempo e parece que está hipnotizada? Bernarda abriu e fechou os olhos muitas vezes. Deitou a carta no colo, encarou Teresa. Você e Eurico. Não foi capaz de terminar. Teresa fez um esgar de incredulidade. Eu sabia que Samir tinha pegado essas cartas, exclamou para si, sem se dar conta do estado da amiga. Ele as leu, pobrezinho. Deve ter ficado com ciúmes, mas isso tudo aconteceu antes de eu o conhecer. Pensei que eu as tinha jogado fora. Não se interessa em saber o meu estado? Que estado, Bernarda? Você foi amante do meu marido. Você me traiu. Isso faz parte do passado. Eurico morreu faz tempo. Para que pensar nisso agora? Nós sempre fomos melhores amigas, contra-argumentou Bernarda. E daí? Isso não quer dizer nada. Bernarda levantou-se enraivecida. Como não? Trato um caso de traição nas minhas costas como algo natural e corriqueiro. Não é essa a questão. É que aconteceu há muitos anos. De que adianta brigarmos agora? Não vale a pena. Claro que vale. Você quis roubar o meu marido de mim. Teresa riu com escárnio. Ora, Bernarda, Eurico casou-se com você porque eu não tinha um casarão na Rebouças. Eu vivia bem, mas morávamos na Bela Vista. Rica eu fiquei só depois que me casei com Samir. Na época do Eurico, era uma moça bem de vida. Entretanto, você já era rica, bem rica. O que está insinuando? Eu não estou insinuando nada, porque eu estou lhe dizendo a verdade. Eurico queria muito se casar comigo, mas a sua situação financeira era muito melhor que a minha. Logo depois do casamento, tornamo-nos amantes. Fala com essa cara deslavada, assim como se fosse algo natural. A voz de Bernardo estava trêmula. Foi algo natural, porque sempre nos amamos. Eu só deixei de o procurar quando se casaram. Logo que voltaram da lua de mel, voltamos a nos encontrar. Você, Teresa cortou. Eu disse voltamos. Enfatizou. Nós, no plural, então não fiz nada sozinha. Quando Antonieta estava para fazer 5 anos, eu engravidei. Eurico ia pedir a separação, mas infelizmente perdi o bebê. Não posso crer. Pois acredite, em seguida você engravidou, ressaltou. E você teve aquela menina odiosa, Maria Estela? Sim, aquela menina raquítica e fraquinha. Torci tanto para ela morrer, mas Deus não ouviu as minhas preces. Bernardo explodiu e deu um tapa na cara de Teresa. Não lhe dou o direito de falar assim da minha filha, tampouco usar a sua boca imunda para falar de Deus. E daí? Isso não altera o passado em nada, tornou Teresa, massageando o rosto. Agora compreendo. Você só foi minha amiga porque queria estar perto de Eurico? Não, nunca fui sua amiga. Eu sempre a odiei, desde o tempo de colégio. Não pode mentir tanto. Você acompanhou fases difíceis da minha vida, chorou comigo, apoiou-me. Tudo de mentirinha. Sempre a achei snob e metida, uma menina fútil que tinha tudo o que queria. Daí um dia eu pensei,
Ela tem tudo, é bonita, é rica. E me veio uma ideia. Não pode ser tão sórdida, Teresa? Como assim, uma ideia? Eu gostava do Eurico. Ele gostava de mim, mas também nutria sentimentos por você. Claro que eu grudei nele, e como você era pura, virgem e devotada, e não sei quantos santos, aproveitei essa carolice toda e entreguei-me a ele. Se quer saber a verdade mesmo, tornamo-nos amantes antes mesmo de vocês se casarem. Nunca percebi nada, meu Deus, porque sempre foi bobinha, meia deslumbrada. Casou-se, teve um filho, depois uma filha. Até então, eu não me importava de ele estar casado com você e ter 2 filhinhos. Fui fazendo a cabeça dele e quando acreditava que iríamos viver felizes para sempre, você apareceu grávida da Estelinha, Maria Estela. Cale a boca, vociferou Teresa. Aquela infeliz se chama Estelinha e ponto final. Eu fiquei tão enfurecida que desejei todo tipo de infelicidade para ela. Até fiz feitiço, sabia? Feitiço? Teresa, você quis prejudicar a minha filha. Para você ver até onde tive que arriscar. Fiz muito trabalho de magia para sua filha não vingar, até mesmo quando ocorreu o acidente. Bernarda arregalou os olhos e mirou com ira. Não vá me dizer que teve participação no acidente que matou Eurico. Teresa foi debochada. Não só tive, como praticamente protagonizei a cena. Eu estava com Eurico no carro. O acidente em Bariloche, invenção da minha mãe. Quando soube no que eu havia me metido, bem, ela já desconfiava da minha ligação com Eurico. Eu prometi que nunca mais o veria. Ela acreditou e me ajudou. Fui internada, recebi tratamento e mesmo machucada fui levada para Bariloche. O resto você já sabe. Você estava com Eurico quando ele morreu. Por favor, não. Bernarda deixou-se cair no sofá. O pranto a devastava. Teresa riu com desdém. Sim, naquele dia ele me disse que ia passear com a Estelinha. Eu me fiz de compreensiva e pedi para ir junto, porque, convenhamos, Eurico não era muito bom em lidar com crianças. Naquele dia, ele pediu para eu ficar tranquila porque a babá iria acompanhá-lo no passeio. Despachamos a babá. Eu fui a babá. Riu histérica. Não fiz nada demais com a sua filhinha. No parque achavam que formávamos uma linda família. Depois, quando estávamos a caminho da minha casa, Eurico veio com a conversa de que precisávamos esperar um pouco mais, que Estelinha precisava crescer e blá, 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 blá. Cansei. Como assim? Cansou de quê? Já tinha em mente o que faria se ele tentasse protelar a nossa união. O que você fez? Bernarda, chorosa, levou a mão ao rosto. Vamos, agora conte-me tudo. Sem problemas. Isso está entalado há tantos anos na minha garganta. É bom que eu possa finalmente vomitar tudo. Teresa suspirou e prosseguiu. Começamos a discutir. Eurico pediu que eu tivesse paciência, que não era hora nem local para discutirmos. Lembro-me também de ele me dizendo que Estelinha dormia no banco de trás e que deveríamos discutir num outro momento. Ah, Bernarda, eu simplesmente me cansei de toda aquela lorota, desisti de tudo. Desistiu do quê? De Eurico e de mim. Se ele não fosse ficar comigo, não ficaria com mais ninguém. Eu só me recordo de ter tomado a direção da mão dele, o resto também é história. Você não foi encontrada no local do acidente. Pode estar mentindo. Foi coisa de Deus. Já disse para... Deixe de ser idiota, Bernarda. Claro que foi coisa de Deus. Eu só me arranhei um pouco e luxei o tornozelo.
A sua bebezinha também foi salva por Deus. O cestinho avançou pelo espaço do vidro dianteiro que tinha se estilhaçado com o choque e caiu pertinho no chão. Pensei que a chuva que começava a cair pudesse causar-lhe algum mal. Enfim, cambaleante, eu consegui chegar a uma casinha nas imediações e pedi ajuda. É claro que a mulher, já idosa, ganhou uma boa soma em dinheiro para não abrir o bico. De fato, quem levou a pior foi o Eurico. Eu não estou acreditando. Fala em Eurico como se fosse alguém idiota o suficiente para preferir você a mim. Quando o vi sem vida e o cestinho no chão, senti algo diferente. Não senti a perda dele, pelo contrário, vibrei por ter em mente que você ficaria viúva e talvez perdesse a sua filhinha. A partir daquele momento, eu desejei ardentemente destruir você, seus filhos e principalmente a imbecil da Estelinha. Teresa, está querendo dizer que, mesmo depois de ter causado a morte de Eurico, desejou aniquilar-nos a todos? Vamos corrigir a fala. Primeiro, eu não causei a morte de Eurico. Ele foi desatento e bateu o carro contra um muro. Segundo, eu precisava dar um novo sentido à minha vida. Quando eu via você sofrer, me mantinha feliz. Depois eu conheci o Samir. A minha vida melhorou. Você fez muito mal a todos nós, principalmente a Maristela. Sim, fiz mesmo. Nunca gostei daquela menina. Não sabe como vibrei quando ela foi violentada pelo Décio. Nossa, ela engravidou e foi afastada do convívio familiar. Deve estar sofrendo até hoje. E você foi induzida por mim a fazer tudo o que eu queria. Você conseguiu ser a pior mãe que Estelinha poderia ter na vida. Bernarda deixou os braços caírem sobre o sofá. Sentiu-se impotente. Nesse ponto, Teresa falava a verdade. Ela se deixara levar por aquela mente sádica e tremendamente negativa. Bem que Felisberto me avisou, você não era uma boa companhia. E aquele borra-bosta tinha poder sobre você? Nunca teve. Foi se amaziar com a sua ex-cunhada. Nem que eu fizesse o pior feitiço poderia pensar num final tão maravilhoso assim. Ser trocada pela cunhada. É a criatura mais horrível que eu conheci na vida. Você é baixa, amoral. Nunca mais quero vê-la. Bernarda levantou-se e apanhou a bolsa. Com passos firmes e decididos, deixou o casarão. Vagou pelas ruas a esmo, tentando assimilar toda aquela barbaridade. Quando as luzes da cidade começaram a acender, indicando o início da noite, Bernarda tomou um táxi e foi para casa. Lá chegando, decidiu, iria procurar Estelinha e lhe pedir perdão. Teresa, por sua vez, fez ar de mofa tão logo Bernarda partira. Chegara a gostar dela em algum momento da vida? Talvez, mas não queria mais se preocupar com Bernarda. Tinha certeza de que a partir daquele dia não mais se veriam. Caso se cruzassem, não mais iriam se falar, o que de fato ocorreu, quando uma amiga em comum faleceu. Mal se cumprimentaram, o ressentimento por parte de uma e a hostilidade por parte da outra seguiriam para o além da morte. Capítulo 49. Passava do meio-dia quando Jacinto, o porteiro, veio tocar a campainha na casa de Angelina. Ela o atendeu apreensiva. Aconteceu alguma coisa? Sabe o que é, dona Angelina? Tem uma senhora lá embaixo muito emocionada. Não para de chorar e disse que veio até aqui porque precisa falar com a filha caçula. Jurou que não arreda o pé da recepção enquanto não vir a filha. Angelina pressentiu quem estava ali embaixo. Por acaso o nome dela é Bernarda? Sondou. Sim.
Disse vir de São Paulo. Eu pensei que Dona Estelinha não tinha mais mãe, porque o pai dela se casou com a senhora e... Tudo bem, Jacinto, vamos descer. Angelina intrigou-se. O que Bernarda estaria fazendo ali? Ela tomou o elevador e deu-se conta de que não havia ninguém em casa. Felisberto viajava e Marcílio estava na faculdade. Sérgio, como de costume, saíra cedo para o trabalho e Estelinha havia saído para comprar tecido e não tardaria a chegar. Ela e a tia sempre almoçavam juntas. Ao chegar ao térreo e abrir a porta do elevador, Angelina viu uma mulher com as mãos no rosto choramingando aflita. Aproximou-se, tocou-lhe o ombro, Bernarda assustou-se e, ao reconhecê-la, levantou de pronto. Abraçou-a comovida. Que bom que ainda vive aqui. Eu nem pensei, apanhei a bolsa e vim. Calma, Bernarda, o que foi? Ela mal conseguia articular as palavras. Angelina percebeu seu estado emotivo e convidou. Vamos subir. Obrigada. Subiram sem se falar. Bernarda fungava um pouco, passava o lencinho sobre os olhos, assoava o nariz. Ao entrarem no apartamento, Angelina conduziu até uma poltrona, sem perguntar, correu até a cozinha e apanhou um copo d'água com açúcar. Tome, Bernarda, vai lhe fazer bem. Ela tomou quase tudo e agradeceu. Obrigada, Angelina. Sente-se melhor? Sim, o porteiro me afirmou que Maria Estela mora aqui com você. É verdade, não? Claro que é. Preciso vê-la. É coisa rápida. Depois eu me vou. Como assim? Você sai de São Paulo feito uma doidivanas, chega até a minha casa, quer ver sua filha e partir? Que é isso? Eu só vim mesmo porque eu preciso pedir perdão à minha filha, apenas isso. Angelina queria saber o que acontecera, mas Estelinha abriu a porta naquele instante e entrou contente, carregando uma sacola repleta de tecidos. Titia, não tem ideia de como a ida até a cidade. Ela travou assim que encarou a mãe, sentada na poltrona, olhos vermelhos de tanto chorar. Bernarda espantou-se ao vê-la. Estelinha estava bonita, cheia de corpo, mais velha, obviamente, mas o semblante denotava tranquilidade, harmonia e beleza. Uma beleza que ela nunca notara. Correu até Estelinha e a abraçou com força, a ponto de as sacolas caírem no chão. Angelina pegou os tecidos, os ajeitou novamente na sacola, enquanto Bernarda continuava agarrada à filha. Perdoe-me, Maria Estela, pelo amor de Deus, perdoe-me. Embora tenha sido induzida a praticar maldades contra você, eu também errei, perdão. Estelinha nada entendeu. Tentou abraçar a mãe e Bernarda afastou-se, encarando-a. Como mudou, está tão corada, tão bonita. Queria saber de toda a sua vida desde que saiu de casa, contudo, eu não tenho esse direito. Eu vim mesmo para lhe pedir perdão. As palavras saíam aos borbotões. Angelina foi até o quarto e apanhou o evangelho. Abriu o sumário e o dedo foi até o capítulo 28. Coletânea de preces espíritas. Direcionou o olhar até o item 3, preces pelos encarnados, e leu a prece dirigida para alguém que esteja em aflição. Angelina fez antes uma breve oração pedindo ajuda aos amigos espirituais. Orou para que Bernarda pudesse acalmar-se. Enquanto Angelina fazia a prece, Deodato e Corina surgiram radiantes no canto da sala. Bernarda, ainda tomada por forte emoção, a princípio nada registrou. Estelinha percebeu a presença dos espíritos amigos e mentalizou ajuda para a mãe. Logo, Bernarda acalmou-se e ambas sentaram-se no sofá. Mamãe, precisa acalmar-se. Eu precisava vê-la, é que... As palavras saíam de Estelinha feito mel. Sim, fico feliz que tenha vindo me ver.
Antes de mais nada, precisa se acalmar. De nada adianta tanta aflição. Bernarda concordou com a cabeça, e em seu íntimo, desde que decidira viajar, só pensava no quanto fora injusto e cruel com a sua filha, no quanto Teresa havia contribuído para ela assim agir com Estelinha. Mas calma, Bernarda contou toda a conversa que tivera com Teresa. Nesse meio tempo, Corina aproximou-se de Estelinha e Deodato chegou junto de Bernarda. Ambos fecharam os olhos e os seus corpos irradiavam faíscas esverdeadas que penetravam no topo da cabeça delas, proporcionando calma e bem-estar. Fico feliz que elas tenham a chance de conversar, tornou Corina. Estelinha já perdoou a mãe faz tempo. O arrependimento de Bernarda será benéfico para ambas. Estelinha e Bernarda estão prestes a se perdoarem. Infelizmente, pelo que notamos, Bernarda não vai se perdoar. Esse remorso, caso insista a habitar o seu coração, vai destruí-la emocional e espiritualmente. O auto-perdão é fundamental para a cura completa do espírito. Em todo caso, Bernarda sabe, lá no íntimo, que vai receber auxílio quando chegar o momento de partir desse mundo. Sim, meu amor, estaremos prontos para ajudá-la a fazer a passagem para o lado de cá. Estelinha ouviu o relato emocionado da mãe. Anos antes, por meio de terapia, descobrira que estava no carro do pai quando houve o acidente. Agora, com os detalhes, percebia quanto a vida lhe fora grata. Também se dera conta do motivo que a fazia se sentir incomodada com a presença de Teresa. A explicação agora mostrava-se tão clara como água cristalina. Depois de uma longa conversa, cheia de momentos extremamente emocionantes, Estelinha afirmou: depois que me tornei espírita, tive um melhor entendimento da vida. A terapia ensinou-me a ter mais paciência comigo mesma. Aprendi a valorizar-me, libertar-me dos pensamentos que me colocavam para baixo. Tive um filho maravilhoso e alguns anos depois eu me casei com um homem também maravilhoso. Fico feliz e triste ao mesmo tempo. Feliz porque sua vida caminhou bem e triste porque eu não acompanhei nada. Sempre há tempo de nos permitir um recomeço. Estou aqui, sabe onde moro. Também sabe que sou mãe e esposa. Nossa casa sempre a receberá de portas abertas. Bernarda emocionou-se. Obrigada, mas depois que Antonieta se foi, eu perdi um pouco a vontade de reunir a família. Pode aproveitar que está no Rio e visitar o Alfredo. Ele e Dirce não moram muito longe? Não. Eu vim para ver você e pedir perdão, mais nada. Sim, já pediu. Eu a perdoei. E também me perdoei. Agora a senhora também precisa se perdoar. O melhor a fazer é olharmos o passado como um tempo em que precisamos amadurecer e aprender o valor do perdão. Como conseguiu perdoar-se? Acho tão difícil. Mamãe, o segredo do perdão é olhar sem julgar, sem condenar o outro ou a mim mesma. Eu não consigo olhar-me sem me condenar. Fui muito burra, estúpida e insensível. Deixei-me levar pelas aparências, fortemente influenciada pelos outros. Julguei que a minha melhor amiga fosse uma irmã, como eu fui tola. Angelina chegou à sala naquele momento. Apenas sorriu e disse: Bernarda, você se enganou. É tão comum. Saiba que também viemos ao mundo para aprendermos a valorizar as boas amizades. Que eu achei que tinha uma boa amizade, fui tão idiota. Mamãe, pare de se culpar, xingar-se não vai mudar em nada o que aconteceu. No entanto, se passar a olhar-se como uma pessoa que é falível, mas que está pronta para se perdoar e viver de outra forma,
verá que conseguirá facilmente se perdoar e, consequentemente, tirar um peso enorme das costas. Isso é, ajuntou Angelina, só o perdão é capaz de nos conduzir à tranquilidade e à verdadeira paz de espírito. Creio que só vou ter paz quando me vingar de Teresa. É disso que eu preciso, de vingança. Mamãe, saiba que apenas o bem é capaz de produzir o bem. Nada mais. Quem se vinga está reproduzindo a maldade, e a maldade nunca deve ser imitada. Bernarda ficou ali por mais algum tempo, refletindo sobre toda a conversa que tivera com a filha. Recusou-se a almoçar, desejava partir imediatamente. Fora ao rio para pedir perdão à filha e o recebera. Estava feliz por Estelinha, mas a culpa e o remorso que sentia por ter se deixado levar por uma mente sádica e negativa a atormentava. Sentia tanta vergonha de si mesma que era-lhe impossível dar-se a chance de conviver com a filha. Tampouco quisera conhecer o genro ou o neto. O arrependimento a espetava como a ponta de uma faca afiada. A oração de Angelina servira para que a mãe e filha pudessem finalmente se entender. A presença dos amigos espirituais contribuiu para Estelinha manter a paz interior e compreender os desatinos da mãe. Por outro lado, a presença dos espíritos vibrava uma luz calmante para que Bernarda tivesse mais amor por si. Infelizmente, ela deixou-se levar pela sentença nefasta que a própria mente lhe impunha. Bernarda partiu do rio e nunca mais comunicou-se com a filha. Também não teve coragem de procurar Alfredo e pedir-lhe perdão. Estava cansada de ter cometido tantos erros, de, segundo ela, ter levado uma vida de desatinos. Absorvera com a força a ideia de que fora de fato uma péssima mãe e, infelizmente, nublara o coração, dificultando sobremaneira que pudesse ter um olhar mais amoroso sobre si mesma. Se houver uma nova vida, desejo ardentemente nunca mais ter filhos. Eu não mereço. Professava a fase dia após dia, até que, passado alguns anos desde a visita à filha, Bernarda adoeceu gravemente. Voltou a frequentar a igreja e, no final de cada missa, pedia a Deus para castigá-la. No confessionário, o padre tentava, de maneira amorosa, incutir-lhe bons pensamentos sobre a vida, o amor e o perdão. Bernarda assentia, mas ao sair da igreja culpava-se por acreditar que fora uma péssima mãe. Tratava-se com palavras negativas e clamava por punição divina. Abraçara a doença como um sinal, finalmente, segundo ela, Deus ouvira suas preces e cumpriria a missão de levá-la embora do mundo. Para onde? Ela não queria nem saber, apenas desejou morrer, e um dia Bernarda deixou essa vida, pretendendo nunca mais voltar. Mas ela voltaria. Capítulo 50. Passado um bom tempo depois da discussão que tivera com Bernarda, Teresa decidiu viajar. Queria mudar de ares e não desejava mais encontrar Bernarda. Elas faziam parte do mesmo círculo social e Teresa não queria mais ter que enfrentar uma Bernarda, talvez desequilibrada emocionalmente, que viesse a público tirar satisfações. Claro que Teresa sentia falta da amiga. Afirmava que nunca gostara de Bernarda, o que era mentira. Sentira ódio e inveja, mas num cantinho do seu coração havia um sentimento de amizade pela amiga de longa data. Estava ali escondido, contudo existia. Ela ignorava, nunca daria o braço a torcer. O orgulho pesava mais forte. Ela protelou a viagem porque uma amiga querida havia falecido. Ao ver Bernarda no velório, não se sentiu bem.
Mal se cumprimentaram. Ao deixar o cemitério, murmurou: preciso viajar para bem longe daqui. Fez as malas e pegou um avião com destino à Itália. Estava com saudades de Roma, a primeira cidade que visitara quando havia se casado com Samir. Enquanto passeava pela cidade, encontrou uma amiga em comum que a convidou para passarem uns dias em Nova York. Teresa adorou o convite. Nunca viajara para os Estados Unidos. Além do mais, acostumara-se a estar sempre ao lado de Bernarda. Embora a viagem estivesse valendo a pena, sentia falta da companhia. Agarrou-se a essa amiga e partiram de Roma. Teresa simplesmente adorou Manhattan. Empolgada, recebeu um novo convite agora para se hospedar na casa que essa amiga tinha em Miami, na Flórida. Teresa concordou. Ficaria na casa da amiga durante uma semana e depois regressaria ao Brasil. Começava a ter saudades do casarão. O avião que as levava não chegou ao aeroporto de Miami. Caiu num pântano, já no estado da Flórida. Das 176 pessoas a bordo, entre passageiros e tripulantes, mais de 100 morreram no acidente. Teresa desencarnou nesse acidente. A amiga dela sobreviveu. Uma equipe espiritual de socorro lá se posicionou para receber os recém-desencarnados. A maioria, ainda perdida e sem saber ao certo o que ocorrera, deixara-se conduzir. Teresa negou-se a partir. Minha casa, preciso voltar para casa. Vou passar o último dia do ano no meu palacete. Os espíritos socorristas ainda se empenharam em levá-la. Conversaram, explicaram, apontaram para o avião em chamas, enfim, tentaram de todas as formas mostrar-lhe o que havia acontecido. Teresa pediu para juntar-se à amiga, entretanto, ao saber que a mulher sobrevivera ao acidente e ela não, bem, Teresa teve um chilique e não quis ser levada para o posto de socorro no astral. Até porque, vale lembrar, os espíritos socorristas apenas dão auxílio àqueles que desejam realmente partir. Ninguém é obrigada a nada. Teresa enervou-se a ponto de, numa fração de segundo, sentir-se transportada para os jardins da sua casa. Sentiu uma felicidade indescritível, mas o seu alívio duraria pouco. Os espíritos que haviam trabalhado para ela no astral inferior surgiram para lhe cobrar pelos feitiços. Ela os enfrentou com sangue nos olhos. São todos idiotas. Serviram a mim porque não tinham mais o que fazer. Eu só pedi. Quem fez tudo foi o Zé. Vão atrás dele, ora. Ele mudou e agora está ao lado da luz. Não podemos atacá-lo. E eu com isso? Problema de vocês. Eles ficaram paralisados por algum tempo. Estavam tão acostumados a colocar medo nos desencarnados e Teresa mostrava-se forte e destemida. Ela prosseguiu num tom de voz que metia medo. Nunca pensaram em suas vidas, nunca quiseram saber dos seus entes queridos, passa o tempo perturbando os outros. Eu simplesmente aproveitei os que se colocavam à disposição a fazer os trabalhos de magia. Está toda, sentindo-se poderosa, gritou um. Somos mais fortes que você. E vão fazer o quê? Ameaçou. Pensam que pode vir para cima de mim porque sou mulher? É isso? Ela os enfrentava encarando-os firmemente, os olhos vermelhos faiscando de ódio. Viemos cobrar. Cala essa boca. Estão na minha casa, minha. Ou vocês saem agora, ou eu mato vocês de novo. Alguns saíram, outros permaneceram. Teresa deu de ombros. Logo em seguida, a discussão. Houve um acidente entre dois carros na avenida e um dos motoristas faleceu.
Devido ao teor alcoólico e à falta total de religiosidade, o homem, já desprendido do corpo físico, foi presa fácil para aqueles espíritos perturbados, que alimentavam-se unicamente da energia vital do recém-desencarnado. Teresa aproveitou que eles lá saíram e correu para dentro de casa. Aqui eles não entram, nem que eu tenha que usar toda a minha força. E não entraram. Ela tinha um poder de pensamento tão forte que os espíritos que vagavam nas imediações não entravam no casarão. Passavam longe, alguns tinham até medo e atravessavam a calçada. O tempo passou e o casarão foi perdendo a aura de pompa e beleza. Teresa, contudo, não ligava mais para a estética da casa. Queria viver ali eternamente. Até que certo dia ela ouviu um estrondo vindo dos jardins da frente da casa. Saiu enraivecida, pronta para arrumar briga. Deparou-se com máquinas escavadeiras e homens de capacete. Ela brigou, xingou, amaldiçoou aqueles homens. Apenas 2 deles, mais sensíveis às energias do mundo espiritual, sentiram uma forte dor de cabeça. Os demais nem notaram aquela entidade que gritava e esperneava. Tudo em vão. O casarão foi derrubado e logo um prédio comercial foi erguido para o ódio da Teresa. Embora dê a impressão de que muito tempo se passou, o período entre o acidente aéreo e a derrubada da casa foi de apenas 3 anos. Vencida e exaurida, sem forças para lutar, certo dia, Teresa convenceu-se a permitir que 2 bondosos espíritos a encaminhassem para um pronto-socorro no astral. Os espíritos a acomodaram delicadamente sobre uma padiola e ela disse agradecida: "Finalmente recebi ajuda. Agora eu quero descansar, para sempre." Os socorristas a levaram. Corina piscou para Deodato. "Vamos deixar que ela pense assim." "Sim, acreditando que vai ficar por longos anos descansando, Teresa vai nos dar menos trabalho." Eles falavam a verdade. Teresa teria um descanso de alguns anos antes de ser convidada a retornar ao planeta. Será que aceitaria? Capítulo 51. Ao longo dos anos, Marcílio contava sempre a mesma história, que fora cometido de grande surpresa e muita emoção ao descobrir que o seu professor e amigo, Décio Nunes, fora o mesmo homem que engravidara sua mãe. Obviamente, com o passar do tempo, a história ganhou vida própria. Os filhos contariam de um jeito, os netos contariam de outro. Os bisnetos não se empolgariam com a narrativa e ela, de pouco em pouco, sumiria da memória da família. No entanto, vamos descrever como tudo se desenrolou. Mais um fim de ano se aproximava. Marcílio apegara-se a Décio e com ele usava o seu tempo livre, o que causava inveja na sua mãe. "Não sai mais com a gente. Toda a sua vida resume-se estar com esse professor. O que é que ele tem que eu não tenho?" "Nada demais, mamãe. Ele tornou-se um grande amigo. Assim que me formei, ele me indicou para ocupar o lugar de professor assistente. Infelizmente." Ora, ganha uma promoção e acha que foi algo infeliz? "É porque você desconhece o que acontece nesse governo", comentou Felisberto. "O professor assistente morreu." "Foi morto", corrigiu Marcílio, entristecido. "Então me contem, ora, por que essas caras? Mataram o professor? Como? Expliquem-me, o que é que está acontecendo?" Ela exigiu, irritada, encarando o pai e o filho ao mesmo tempo. Depois de muita discussão, Marcílio revelou à mãe o que acontecia nos bastidores do país, que tanto amavam.
Felisberto estava a par do ocorrido. Ajudar amigos de Marcílio a fugir da polícia. Aproveitava as viagens profissionais e em seu porta-malas sempre escondia um procurado ou um fugitivo da polícia. Marcílio pensou numa maneira de ajudar o professor que fora capturado. Todavia, nada pôde fazer. Encontrar o corpo dele jogado no matagal, perfurado de balas. Após ouvir os relatos, pois a ditadura impedia que os fatos aparecessem de algum modo, calando os meios de comunicação de forma truculenta, Estelinha caiu em prantos. Daquele dia em diante faria prece para os perseguidos, fugitivos e mortos, principalmente pelos mortos. Ela e Angelina criaram secretamente um grupo de senhoras que uma vez por semana reuniam-se no apartamento de Angelina e faziam preces. Oravam com fervor por todos os que eram atingidos pela brutalidade e maldade que uma ditadura é capaz de produzir e reproduzir. Foi um período em que até chegou a se esquecer do tal professor Nunes. De repente, num dia, Marcílio entrou em casa atormentado, quase sem fôlego. O que aconteceu? Quis saber Estelinha aflita. Prenderam o professor Nunes. Estava chegando na faculdade quando eu o ouvi ser algemado e levado para prestar esclarecimentos. Felisberto levou a mão à cabeça. Isso não pode mais acontecer. O que será de nós? Não sei, vô, observou Marcílio. Precisamos fazer alguma coisa. O pai do professor Nunes foi funcionário de alto escalão do governo. Morreu faz uns anos, mas um homem de que muita gente ainda se lembra. De nada vai adiantar, condoeu-se Felisberto. O pai dele faz parte de pessoas perseguidas pelo governo. Vou ligar para um amigo meu da polícia. Ele é de confiança, vô? Marcílio estava preocupado. Melhor arriscarmos, tornou Felisberto. Se ele foi preso, deve estar em maus lençóis. Prefiro ligar para o meu amigo. Assim foi feito. Felisberto ligou e o amigo, imbuído de ajudar, localizou Décio. Estava no DOPS, órgão criado pelo governo com a função de assegurar e disciplinar a ordem militar no país. Foi muito utilizado para encarcerar e torturar presos políticos durante a ditadura militar que vigorou no país entre os anos de 1964 a 1985. Depois de muitos telefonemas, conversas e subornos, Décio foi solto. Marcílio foi recepcioná-lo e chorou quando o encontrou. Décio fora barbaramente torturado, perdera outra visão e, por consequência, ficara totalmente cego. Os cortes profundos desfiguraram o rosto e ele precisou passar por 2 cirurgias. Infelizmente, após a segunda cirurgia, o corpo mostrava-se cada vez mais debilitado, impotente para continuar vivo. Marcílio visitava todos os dias no hospital. Angelina passou a visitar Décio e não percebera que ele era o mesmo Décio que tinha conhecido na festa de Antonieta muitos anos antes. Estava com o rosto enfaixado e o corpo bem machucado. Os poucos cabelos que atravessavam a faixa na cabeça eram brancos. Ela condoeu-se e orava baixinho toda vez que o visitava. Numa dessas idas e vindas, Sérgio convidou Estelinha para com ele visitar o amigo. Perdemos o contato faz muitos anos. Foi muita coincidência saber que ele e o professor Nunes são a mesma pessoa. É verdade, concordou Estelinha. Além do mais, Marcílio anda muito abatido. Parece que o homem é parente dele. Impressionante.
É que ele ajudou o Marcílio na faculdade. Graças a ele, nosso filho tem um bom cargo na universidade. O Décio abriu as portas para o Marcílio. Tornaram-se grandes amigos. Estelinha sentiu um desconforto sem igual. Ouvir aquele nome, mesmo depois que o pronunciava de vez em quando para fazer seus exercícios de perdão, ainda lhe causava um frio na barriga. Ela afastou o pensamento com a mão. Imagine, isso é coincidência demais. Décio é um nome como outro qualquer. Decidida, acompanhou o marido até o hospital. Lá chegando, encontrou Marcílio sentado numa cadeira encostada à cabeceira da cama. Ele segurava a mão de Décio e chorava baixinho. Estelinha ficou parada à porta, sentiu o mal-estar e precisou apoiar-se no batente. Sérgio não percebeu o estado dela e entrou, aproximando-se de Marcílio. E então, meu filho, o médico disse que ele vai em questão de horas ou de minutos. O coração está bem fraco, não vai resistir. Ele parou de falar e voltou a chorar baixinho. Sérgio apertou o ombro do filho e pousou a mão sobre a de Décio. Meu amigo, entristece-me vê-lo nesse estado. Décio mexeu a boca, balbuciou algumas palavras e virou o rosto em direção à voz, ciciou. Chegou a hora, meu amigo. Minha hora. Posso pedir-lhe um favor? Claro! Exclamou Sérgio a voz baixa. Gostaria de ouvir um dos sermões de Charles Spurgeon. Você me faria essa gentileza? Sérgio apertou a mão de Décio. Em seguida lembrou-se de um dos sermões e passou a narrá-lo, encostando os lábios próximo do ouvido de Décio. Enquanto Sérgio se ocupava com a amiga, Estelinha sentiu alguém tocar-lhe o ombro com delicadeza. Ela virou-se e surpreendeu-se. Dirce? Olá, Estelinha. O que faz aqui? Indagou ainda surpresa. Desde que soubemos o que tinha acontecido com o professor do Marcílio, embora não o conheçamos, direcionamos orações a ele. Mas por que está aqui? Recebi instruções dos amigos espirituais para vir ao hospital. O fim dele está próximo. Estelinha comentou. Há algo estranho no quarto. Eu não consigo entrar. Não tem problema. Segure firme a minha mão e venha. Preciso de você ao meu lado para me dar suporte. Estelinha concordou, movendo a cabeça para cima e para baixo, e deu a mão para Dirce e, ainda trêmula, permitiu-se entrar. Epílogo. O ambiente emanava tranquilidade e paz. Apenas Marcílio sentia fortes emoções. Os socorristas que acompanhavam Dirce já estavam a postos. Deodato e Corina se fizeram presentes. Vamos aguardar a chegada de Magda. Ela tornou a voz delicada. Magda não virá agora. Prefere esperar os acontecimentos para logo mais à noite tirar Estelinha do corpo para uma conversa. Espero que Estelinha fique bem. Ela vai ficar, meu amor. Ela e Magda são amigas há muito tempo. Como esperei por esse ajuste, disse Corina, levemente tocada, enquanto Deodato energizava Marcílio, reequilibrando as energias e apaziguando seu espírito. Ambos estavam prontos para arrancarem o peso que acumularam ao longo dos anos. Estelinha não é mais aquela mulher fria e rígida, apenas interessada em si mesma. Mostra-se outra pessoa, mais afetuosa, compreensiva. Décio também mudou. Essa experiência terrena transformou-o numa pessoa dócil, gentil e ciente dos tropeços e enganos cometidos. O fato de ele ter reconhecido
quanto for imprudente, vai ser de grande utilidade para auxiliá-lo a encontrar a paz. Ele realmente se modificou. Eu torcia muito por isso, comentou Deodato emocionado. Não é fácil ver um ente querido meter-se num emaranhado de desatinos e não poder interferir. Muitos pensam que temos forças para mudar situações, alterar os rumos, mover o destino para um lado ou para o outro, como se fôssemos mágicos ou divindades repletas de poder. Tornou Corina enquanto terminava de irradiar uma luz rosada em direção ao coração de Marcílio. Pois é, somos apenas espíritos que por ora não estamos no mundo físico. Depois da morte, desencarnados, continuamos os mesmos. É claro que do lado de cá temos melhor percepção de nossas atitudes e comportamentos. Mas percepção e lucidez nada têm a ver com poderes mágicos. Os atributos que o espírito adquire ao longo das encarnações é o que auxilia a melhor refletir sobre todas as situações, boas ou ruins, pelas quais passou. Por meio delas é que ele se livra das negatividades e melhora a percepção sobre si e o mundo, tornando-o mais lúcido, brando e amoroso. No entanto, Corina juntou, essa capacidade de reflexão também pode ocorrer, embora de forma mais lenta, no mundo dos encarnados. Veja o caso de Estelinha e Décio. Já começam a transformar sentimentos difusos ainda encarnados. Tem razão, Deodato encarou o socorrista. O momento de levarem Décio se aproximava. Ele e Corina deram-se as mãos e oraram. Nesse interim, Sérgio terminava de recitar um belíssimo sermão. Obrigado, meu amigo. Décio agradeceu, a voz quase inaudível. Sérgio também o agradeceu e comentou. Aqui se encontram minha esposa e minha cunhada. Vieram orar por você. Não mereço tanto, sussurrou ele. Embora ainda sentindo estranha sensação, Estelinha não se deu conta de quem estava ali na cama. Dirce, intuída pelos espíritos ali presentes, afirmou: Querido amigo, o momento de partir se aproxima. Estamos aqui para ajudá-la a caminhar conosco rumo à dimensão para onde todos vão após o cumprimento do ciclo reencarnatório. Não se assuste, pois trata-se de local conhecido. É para ele que retornamos todas as vezes que cessa o nosso tempo no planeta. Quando estamos encarnados, esquecemos de que cada um de nós tem um tempo próprio de permanecer no planeta. Esse tempo pode variar de segundos a muitos anos. Independentemente do tempo que nos é concedido, ele sempre será utilizado para o melhoramento do espírito. Assuntos mal resolvidos, questões existenciais difíceis, reencontros indesejáveis, tudo é planejado de maneira que possamos, a cada nova jornada, desfazer-nos de tudo, o que nos impede de crescer como espíritos criados e destinados ao autoconhecimento, ao autocontrole emocional e constante paz interior. Décio, voz pastosa e irreconhecível, interrompeu. Cometi barbaridades, machuquei e magoei pessoas. Reconhecer o seu erro é um passo para o auto-perdão. É preciso entender que você fez o melhor que pôde dentro do seu grau de lucidez e inteligência. Ninguém dá o que não tem. Entretanto, isso não o exime de suas responsabilidades para com aqueles que feriu, ofendeu ou penalizou. Porque o espírito, em essência, sempre conhece e sabe da verdade.
ele reconhece aqueles a quem agride ou protege. Apenas o espírito é capaz de refletir verdadeiramente acerca dos atos praticados, tanto em relação a si como em relação aos outros. Isso implica dizer que a consciência que nos acompanha para além da vida atuará em nós como um juiz. Eu mereço ser punido. Não, ninguém merece punição. Somos almas que ainda precisam experienciar situações de amor e ódio, perdão e raiva, repulsa e aceitação. Por meio desses contrastes, nosso espírito é estimulado a fazer escolhas que ora o manterão preso a um mundo de ilusões e decepções, ora o conduzirão a um mundo de amor e compreensão por si e pelo próximo. Assim é a vida na Terra. Acredite, meu amigo, você terá tempo para refletir sobre tudo o que fez e recebeu durante a sua jornada. Apenas confie e deixe-se levar. A faixa que cobriu o rosto de Décio umedeceu na região dos olhos. Se estivesse sem a gases, todos ali veriam as lágrimas que corriam. Décio errara muito, cometera muitas atrocidades, e todavia, depois do acidente, transformara-se numa outra pessoa. Passou a se comportar de maneira cordata, tornou-se um homem gentil, paciente, consciente dos seus desatinos. Desejou fortemente libertar-se de tudo o que considerava ter feito de ruim em troca da prática de boas ações. Fazendo as contas, ele viveu a primeira metade da vida de forma inconsequente e a outra metade de forma consciente de seus atos, procurando sempre que possível caminhar na senda do bem. Todavia, a balança da consciência ainda não definira qual caminho ele tomaria após desencarnar: o caminho do remorso ou da redenção. Dirce deu um passe na região cardíaca de Décio, e o espírito que a acompanhava finalizou a visita com uma bonita oração. Em seguida, Estelinha abraçou-se a Marcílio. Vai ficar tudo bem, meu filho. Décio ouviu a voz e de forma espontânea balbuciou. Estelinha? É você? Dirce permaneceu de olhos fechados em prece. Sérgio e Marcílio se entreolharam espantados. Foi Sérgio quem perguntou ao amigo: Conhece a minha esposa? Estelinha, diga-me, é você? Décio voltou a perguntar sem dar atenção a Sérgio. Estelinha sentiu que o coração ia explodir. Pensara nesse encontro inúmeras vezes. Foram noites e noites em que matutava como se comportaria caso tivesse a possibilidade de um possível reencontro com Décio. O que diria? Como agiria? Foram tantos ensaios, mas agora, frente a frente, a voz lhe faltou. Pigarreou e disse baixinho: Sim, Décio, sou eu, Estelinha. Ele levantou a mão em direção à voz. Ela tomou a mão dele e chorou um pranto sentido. Décio, muito emocionado, implorou: Perdoe-me. Por favor, na hora da minha morte que se aproxima, o que mais desejo é ter o seu perdão. Sim, Décio, eu o perdoo. Afinal, você me deu o maior presente que jamais sonhara receber. Eu mudei muito nesses anos, mas o amor que eu sinto pelo meu filho foi o estímulo que precisava para me manter viva e chegar até aqui. Sérgio e Marcílio ainda tentava processar as ideias. Estelinha apertou levemente a mão de Décio. Ele apertou de volta. Em seguida, ela afastou-se de Décio e abraçou-se a Sérgio. Décio, surpreso e impactado pela revelação,
Virou a cabeça na direção de Marcílio e murmurou: Marcílio, meu filho. Ele suspirou e a mão caiu sobre o corpo. Décio se foi. O seu perispírito adormecido foi conduzido a um posto de socorro pelos espíritos que vieram com Dirce. Marcílio foi acometido de um misto de sentimentos. Jamais supusera que um dia chegaria a conhecer o verdadeiro pai. Uma onda de fortes emoções fazia o seu corpo tremer. Deixou os pensamentos para trás e abraçou-se ao corpo inerte de Décio, em prantos. Dirce saiu de mansinho e foi procurar o médico. Sérgio desvencilhou-se do abraço da esposa e seguiu a cunhada. Estelinha tocou o ombro do filho. Marcílio a abraçou e ela também permitiu-se chorar. Finalmente, depois de tantos anos, ela e Décio davam tréguas a um passado repleto de desentendimentos, agressões físicas e emocionais, raiva e vingança. O reencontro permitiu que, naquele momento, uma luz pudesse ter espaço para alcançar e tocar os seus corações. O passado de mágoas poderia se transformar num futuro de alegrias. Será? Qual caminho eles iriam escolher? Não sabemos. Mas o tempo, o tempo, é só por intermédio dele que tudo na vida se resolve. Pensando bem, o tempo cuida de tudo. Pós-fácil. De maneira geral, um romance espírita é costurado por tramas, fatos e mensagens que nos tocam profundamente a alma e nos levam à reflexão. À medida que nos envolvemos com a narrativa, amamos ou desgostamos de determinados personagens. Nosso senso de observação elege os que nos cativam e tenta se esquivar daquele cujo comportamento reprovamos. O tempo cuida de tudo, teve começo, meio e fim. A maioria dos personagens reencarnou e desencarnou na primeira metade do século XX. No entanto, se acreditamos que a vida é eterna e nos oferece sucessivas idas e vindas, será que houve mesmo começo ou fim? Se grande parte desses personagens fossem abençoada com a chance de nova encarnação, como eles retornariam? Os laços de afeto se estreitariam? E quanto aos laços formados por mágoas e ressentimentos? Eles se tornariam presentes numa nova vida? Por conta de tais questionamentos, decidimos narrar a vida dessas pessoas, experienciando novas conquistas, superando antigos e inéditos desafios em pleno século XXI. Quais dos personagens reencarnaram? Como voltaram? Qual é o novo quadro de parentesco entre eles? O que aconteceu com quem não reencarnou? Essas e outras perguntas serão respondidas em uma espécie de continuação desse romance. Em breve, você terá em mãos uma história original e emocionante, e dela poderá tirar suas conclusões. O tempo cuida mesmo de tudo? Ou há fatos que marcam o espírito de tal modo que nem mesmo o tempo deixará esquecer? Aguarde o segundo livro, O Poder do Tempo. Chegamos ao fim de mais uma história.